A trajetória de Lídia, mulher que selou seu destino ao lado do temido cangaceiro Zé Baiano, poderia ter seguido caminhos completamente diferentes, caso não tivesse se deixado guiar por uma mistura fatal de ingenuidade e ambição cega. Hey, antes da história começar, me conta aí nos comentários. De que cidade ou estado você está assistindo esse vídeo? Já deixa o like, se inscreve no canal e bora para mais uma história inesquecível do sertão. Desde os primeiros anos de vida, Lídia já demonstrava uma personalidade marcante. Era uma menina viva, sapeca, que dividia suas brincadeiras com meninos e meninas do vilarejo, mas também revelava traços de mandona e possessiva. Pegava os brinquedos das outras crianças como se fossem dela, gerando constantes repreensões dos pais, que tentavam educá-la com severidade. O curioso é que, mesmo sob castigos rígidos e palmadas com vara verde, a menina não derramava uma lágrima sequer. Sua frieza preocupava os pais, que percebiam que criavam uma filha obstinada e destemida demais para o ambiente rural em que viviam. Conforme crescia, Lídia suavizou alguns aspectos de sua personalidade. Tornou-se mais carinhosa com a mãe e os irmãos, mas uma obsessão persistia em seu íntimo, o desejo profundo de enriquecer. A sede por uma vida abastada a consumia desde tenra idade, e quando o destino colocou em seu caminho o famigerado Zé Baiano, essa chama se transformou em incêndio. Em dezembro de 1931, Zé Baiano enfrentava um grave problema de saúde. Um tumor nas pernas o impedia de continuar suas andanças pelo sertão. Diante da situação, Lampião o enviou à casa de um velho aliado, Luiz Pereira, no povoado de Salgadinho, próximo à cidade de Paulo Afonso, Bahia. Lá, o cangaceiro permaneceu por cerca de 15 dias, sendo tratado por Luiz e sua esposa, Dona Maria Rosa, que recebiam generosas quantias para garantir o conforto e a recuperação do hóspede ilustre. Lídia, filha do casal, observava tudo com olhos atentos e encantados. Viu de perto o dinheiro vivo sendo entregue aos seus pais, os alimentos de primeira qualidade sendo comprados, o respeito que o cangaceiro inspirava. Na mente da jovem, aquilo tudo representava a chance de sua vida. Ali estava um homem rico, influente e disposto a fazer dela sua companheira. Não tardou para que Lídia, seduzida pela possibilidade de transformar seu sonho em realidade, se entregasse de corpo e alma. Numa madrugada silenciosa, ela aceitou o convite do cangaceiro, entrou em seu quarto e consumou um pacto que mudaria sua vida para sempre. Para Zé Baiano, aquele encontro foi mais que paixão, foi loucura. Encantado pela beleza rara da jovem, declarou que nunca tinha visto mulher tão formosa em toda a sua existência no cangaço. Após recuperar-se, Zé Baiano não hesitou. Procurou o pai da moça e anunciou que desejava se casar com Lídia. Luiz e Maria Rosa se opuseram com veemência. Sabiam que entregar a filha ao cangaço era selar seu destino com sangue. No entanto, Lídia, determinada como sempre, disse que ninguém a impediria. A última imagem que sua mãe teve da filha foi a de uma adolescente de apenas 15 anos partindo nos braços de um homem perigoso, enquanto estendia as mãos desesperadamente suplicando: "Não vá, minha filha. Fique." Lídia partiu, deixando para trás não apenas a infância, mas também o amor incondicional de uma mãe que havia se perder em uma ilusão perigosa. Aos olhos da jovem, ela não estava fugindo, estava ascendendo. Estava trocando a simplicidade de Salgadinho por um mundo de poder, riqueza e protagonismo ao lado de um dos homens mais temidos do sertão. Mas o que parecia ser uma escolha gloriosa, na verdade, era o primeiro passo rumo a um abismo sem volta. Filha de coiteiros, aqueles que apoiavam os cangaceiros com abrigo, comida e silêncio, Lídia era bem conhecida na região. Seu corpo curvilíneo, sua pele morena reluzente, os cabelos castanhos ondulados, os dentes brancos como a lua cheia e os lábios fartos despertavam o desejo de muitos homens. Tinha uma beleza selvagem, inconfundível, que destoava da simplicidade do sertão. E foi essa mesma beleza que incendiou o coração de Zé Baiano. Nos primeiros meses, Lídia viveu como uma rainha no meio do mato. O cangaceiro a tratava com devoção. Dava-lhe comida na boca, separava para ela os melhores pedaços de carne, enviava homens para buscar frutas frescas em feiras distantes. Tecidos de seda,
perfumes finos, adereços dourados. Tudo o que estivesse ao seu alcance era colocado aos pés da amada. Era uma vida de luxo inusitado em plena Caatinga, uma fantasia opulenta entre espinhos e poeira. Porém, o fascínio começou a desbotar com o tempo. Entre uma emboscada e outra, enquanto fugiam de volantes, grupos policiais armados para caçar cangaceiros, Lídia começou a perceber o alto preço da vida que escolhera. Em conversas sussurradas entre cangaceiras, ela desabafava. De que adianta ter joias, roupas finas e perfumes, se tudo o que faço é me esconder como um tatu no buraco? Quem vai me ver vestida assim? A vaidade que a impulsionou agora se tornava veneno em sua alma. E foi nesse descompasso entre luxo e liberdade que surgiu outro desejo, o de escapar, ainda que fosse apenas nos braços de outro homem. Foi então que se aproximou de Bentivi, um cangaceiro conhecido por sua beleza incomum no meio em que viviam. Alto, de pele clara, cabelo liso, uma figura oposta a Zé Baiano, que era negro, considerado feio pelos padrões da época e ainda mais temido que bonito. O envolvimento de Lídia com Bentivi não demorou a se espalhar em cochichos entre os membros do bando. Embora muitos soubessem ou suspeitassem das traições da bela cangaceira, ninguém ousava comentar. No cangaço, infidelidade era punida com a morte, que essa lei era inviolável. Mas o destino cruel fez com que o cangaceiro coqueiro, ao descobrir a relação secreta, exigisse que Lídia também se entregasse a ele. Com arrogância e desprezo, ela recusou. Disse que ele era feio, fedia e não valia nem o pó da estrada. Foi sua sentença. Coqueiro, tomado pela raiva e pela rejeição, correu aos ouvidos de Zé Baiano e revelou a traição. E então, a tragédia foi selada. Zé Baiano, cego de dor, não hesitou. Coqueiro foi executado pelo próprio Lampião. Lídia, por sua vez, foi amarrada a uma árvore no meio da mata. O silêncio era pesado, como se até os pássaros tivessem medo de cantar. Lídia, atada a um tronco torto de juazeiro, já não chorava. Seus olhos estavam secos, esvaziados de esperança, talvez tentando entender como tudo desandou tão rápido. Ainda que jovem, parecia compreender que aquele seria seu último dia, e nenhuma súplica seria capaz de alcançar o coração ferido de Zé Baiano. O cangaceiro, outrora apaixonado, estava irreconhecível. O mesmo homem que a alimentava com frutas raras, que mandava buscar tecidos delicados nas feiras distantes, agora segurava nas mãos o instrumento da morte, um pedaço grosso de pau, sujo de terra e sangue seco de outras histórias. Os companheiros, em silêncio mórbido, observavam de longe. Ninguém ousava intervir. Ali, a lei do cangaço era clara. Traição se paga com a vida. Zé Baiano, tomado por uma fúria silenciosa, desferiu o primeiro golpe, e depois o segundo, e o terceiro. A cada estocada de violência, sua raiva se confundia com dor. Não era apenas uma punição, era também o lamento de um homem que viu sua paixão virar ruína. E quando tudo terminou, Lídia jazia no chão, corpo sem vida, rosto desfigurado, mas com a mesma beleza triste que carregou até o fim. Ao contrário do que muitos imaginavam, Zé Baiano não comemorou, não se vangloriou. Ele chorou. Chorou como uma criança que perdeu seu brinquedo mais precioso, como um homem partido por dentro, como alguém que não sabia mais se odiava ou amava aquela que acabara de matar. Alguns dizem que o pranto dele ecoou pelo mato por horas, assustando até os bichos do sertão. Foi o desabafo de uma alma arruinada. Lídia, a menina sonhadora de Salgadinho, tinha apenas 15 anos, quase uma criança. Seu corpo foi enterrado às pressas, sem velas, sem despedidas. Uma cruz improvisada com galhos secos foi o único marco de sua existência. Sua mãe, que a viu partir nos braços de um bandido, nunca se recuperou da dor. Dizem que envelheceu de uma vez só, que parou de comer, e que todas as noites chamava o nome da filha na varanda, como se esperasse que ela voltasse andando do meio do mato, arrependida e viva. Lídia deixou para trás um amor adolescente com Marquinhos, um rapaz simples, seu amigo de infância com quem muitos juravam que ela se casaria. Era um menino bom, respeitador, que cuidava das galinhas da mãe e ajudava o pai na roça. Um amor puro, sem ouro, sem sangue. Mas Lídia quis mais.
preferiu o brilho fugaz do ouro de Zé Baiano e pagou com a própria vida por sonhar alto demais, sem conhecer o preço da ambição. A história de Lídia virou sussurro entre as mulheres do sertão. Era contada de geração em geração como um aviso silencioso. Beleza, juventude e desejo não bastam quando se está diante de monstros. O cangaço não era romance. Era pólvora. Era fuga. Era morte. A morte de Lídia caiu sobre o bando como um trovão silencioso. Embora ninguém tivesse coragem de se opor à sentença dada por Zé Baiano, a execução da moça causou um impacto profundo, não tanto pelas regras violadas, mas pela brutalidade com que foi feita. Todos ali sabiam. Ninguém no cangaço escapava da lei da traição. Mas havia algo na figura de Lídia que fazia sua morte doer mais. Talvez por sua juventude, talvez por sua beleza, ou talvez por representar o que quase nenhum deles jamais teve: a ilusão de um futuro diferente. As cangaceiras, principalmente as mais velhas, ficaram emudecidas. Algumas evitavam cruzar os olhos com Zé Baiano, outras rezavam baixinho quando lembravam da cena. Maria Bonita, mesmo tendo sentido inveja de Lídia desde o início, foi vista em silêncio por longos dias, como se algo tivesse se quebrado ali dentro. Dizia-se que nem ela, acostumada com a dureza do mato e da vida entre facões e fuzis, esperava um fim tão cruel. Bentivi, o cangaceiro com quem Lídia se envolvera, ficou em choque. Quando soube da execução, desapareceu do acampamento por quase 2 dias. Alguns dizem que pensou em fugir, temendo ser o próximo. Outros, que vagou pela mata chorando. Quando retornou, estava diferente. Mais calado, mais duro. Já não contava piadas, nem puxava conversa nos momentos de descanso. Era como se parte dele tivesse sido enterrada junto ao corpo de Lídia. Já Zé Baiano, após os dias de luto silencioso, tornou-se um homem ainda mais fechado e agressivo. A perda, que foi obra de sua própria mão, o consumiu por dentro. Sua crueldade aumentou. A cada vilarejo que passavam, sua fúria se manifestava em execuções rápidas e castigos desmedidos. Alguns cangaceiros mais antigos começaram a dizer que ele havia enlouquecido, que o espírito de Lídia o perseguia nas noites frias da Caatinga. Juravam ouvir, no silêncio da madrugada, Zé Baiano sussurrando o nome dela enquanto afiava a faca. O episódio serviu como um alerta duro, principalmente para as outras mulheres do bando. A liberdade que pensavam ter era ilusória. A vaidade, o desejo e até o amor precisavam ser controlados como armas engatilhadas. Qualquer deslize podia custar a vida. A partir dali, as cangaceiras passaram a viver sob tensão constante. As risadas diminuíram. Os olhares se tornaram desconfiados. E a história de Lídia virou um fantasma entre eles, sussurrado em conversas rápidas, sempre com medo de serem ouvidos. Lampião, embora não demonstrasse abertamente nenhum pesar, ficou atento. Percebeu que o bando estava mais instável, mais sensível. Sabia que a morte de Lídia poderia provocar rachaduras na estrutura interna do grupo. E com a polícia no encalço, qualquer sinal de desordem era perigoso. Por isso, redobrou a disciplina, aumentou os deslocamentos, impôs silêncio em momentos de descanso. Queria enterrar junto com Lídia a lembrança daquele abalo. No fim, a jovem tornou-se uma lenda amarga entre os cangaceiros. Um símbolo de tudo que o cangaço prometia. Poder, riqueza, aventura, mas também de tudo que roubava. A paz, a inocência, a própria vida. A história de Lídia, embora trágica e única em seus detalhes, é o espelho de tantas outras mulheres que cruzaram o caminho do cangaço, acreditando que ali encontrariam liberdade, paixão ou um destino grandioso. Na realidade, o que muitas encontraram foi prisão emocional, medo constante e, não raro, a própria morte. No imaginário popular, as cangaceiras foram retratadas com romantismo, mulheres ousadas, donas de si, desafiando o papel que lhes era imposto pela sociedade patriarcal do sertão. Mas a verdade, nua e crua, era muito mais sombria. Elas viviam sob o mesmo regime de ferro dos homens, com o agravante da vulnerabilidade. Seus corpos eram admirados, desejados e muitas vezes usados como moeda de troca ou instrumento de domínio. Eram adornadas com joias e vestidos finos, mas nunca deixavam de ser vigiadas, como presas enfeitadas em gaiolas douradas.
Lídia representava, com sua juventude e beleza, a promessa de algo novo dentro daquele mundo árido. Era como uma flor crescendo entre espinhos, chamando atenção por onde passava. Mas como toda flor que nasce em solo hostil, seu desabrochar foi breve e doloroso. Ela buscava riquezas e status, mas ignorava o custo disso dentro de um universo onde as emoções eram armas e a confiança, um luxo perigoso. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida. Foi também um grito silencioso sobre o que significava ser mulher, num território onde o amor era confundido com posse, onde a força era medida pela brutalidade, e onde a mínima rebeldia podia ser interpretada como traição. O cangaço, para elas, não era sinônimo de liberdade. Era um campo minado de regras não escritas, de julgamentos sumários, de mortes anunciadas. E assim, Lídia foi esquecida pelas autoridades, ignorada pelos livros de história, mas lembrada nos murmúrios das cozinhas do sertão, nas lendas passadas entre avós e netas. Tornou-se símbolo daquilo que o cangaço realmente era, uma estrada de sangue onde poucos voltavam, e quase ninguém saía ileso. Talvez no fim a maior lição que sua vida oferece é que nem toda promessa de brilho é ouro, e que para as mulheres do sertão, o preço de sonhar com mais era muitas vezes o próprio silêncio eterno.